Olá galera, eu sou Jean Paulo, acadêmico do quarto período de Engenharia Civil da Faculdade Evangélica de Goianésia. Esse trabalho foi desenvolvido em grupo para a disciplina de isostática, na matéria de reações de apoio. O objetivo desse trabalho consiste em comparar o cálculo teórico com os dados obtidos no experimento, assim analisar as margens de erro. Como vocês podem ver, o trabalho é bem simples. Ele consiste em uma estrutura feita toda de metal e tendo do lado esquerdo um pilar, que eu vou chamar ele de pilar A, e do outro lado à direita um outro pilar que eu vou chamar de pilar B. E sobre eles temos uma barra na horizontal e sobre ela uma barra menor. E pendurado um pequeno broco. Como vocês podem ver ao lado, temos um pequeno diagrama que possibilita a ilustração melhor do que acontece no experimento. Com isso, notamos que Q1 é referente à barra maior do experimento, Q2 a barra menor e Q3 referente ao bloco pendurado. Aí já temos todas as medidas em metros e usando uma balança de precisão aferimos a massa de cada uma das barras. Para a barra Q1 temos uma massa de 3,524 kg. Se você pegar essa massa e multiplicar pela força da gravidade e depois dividida pelo comprimento total da barra Q1, encontraremos 69,07 newtons por metro de carga distribuída ao longo da barra Q1. Para Q2, tivemos uma massa de 0,631 kg. Fazendo o mesmo processo de Q1, tivemos 68,709 newtons por metro de carga distribuída ao longo da barra Q2. Para Q3, tivemos uma massa de 0,559 kg. Neste caso, não é necessário dividi-lo pelo comprimento, porque Q3 ele é uma carga concentrada num ponto. Então, a gente vai pegar a massa de Q3 e multiplicar somente pela força da gravidade. Com isso, encontramos 5,478 newtons de força para Q3. E também aferimos a massa dos dois pilares, o pilar A e o pilar B. O pilar A teve massa de 0,739 kg e o pilar B teve massa de 0,760 kg. Agora, já partindo para os cálculos, aqui no diagrama notamos que temos um apoio de segundo gênero e um apoio de primeiro gênero. Com isso, temos então três equações de equilíbrio. Primeira, somatória das forças em x igual a zero, depois somatória das forças em y igual a zero, observando sempre a convenção para o sinal positivo, e por último, o momento igual a zero, sendo positivo no anti-horário. Vou pegar uma outra imagem desse diagrama para facilitar a nossa observação.
Tá logo aqui. Pois é, como eu estava falando, para nossos cálculos, eu achei melhor fazer dois momentos, tanto de A para B, quanto de B para A. Então, vamos começar primeiro de B para A, porque assim a gente vai encontrar primeiramente o nosso R1. Então vamos lá. Começamos então em B. Então a nossa somatória de momento em B terá de ser igual a zero. Então iniciando em B, temos o R2, fazendo com que a estrutura gire no sentido anti-horário, sendo então positivo, vezes uma distância zero, por estar em cima do ponto B. A próxima carga é o Q1. Q1 faz com que a estrutura gire no sentido anti-horário, então será positiva. E será vezes o seu comprimento, por ser uma carga distribuída, e vezes o seu centroide. Então agora chegamos no Q3. Q3 faz com que a estrutura gire no sentido anti-horário, então será positiva. E será vezes a sua distância até B, que é 0,3, como vocês verem aqui embaixo. A próxima força é a de Q2. Q2 faz com que a estrutura gire anti-horário, então ela será positiva, vezes o comprimento da barra Q2, que é de 0,09 metros, vezes a sua distância do seu centroide até o ponto B, que no caso é o 41 mais a metade de 0,09 metros. Com isso, agora chegamos no R1. R1 faz com que a estrutura gire no sentido horário, então ela será negativa. R1 vezes a distância até B, que é de 0,5 metros. Isso tudo igual a zero. Agora, próximo passo, vamos substituir os Q1, Q3 e Q2 pelos valores que a gente encontrou logo aqui em cima. Q1 sendo 69,07 newtons por metro, Q2 sendo 68,709 newtons por metro e Q3 sendo 5,478 newtons somente. Então, vamos substituir lá embaixo. Substituindo no Q1, substituindo no Q3, substituindo no Q2, temos esses valores. Fazendo essa primeira operação matemática, teremos 8,634. Essa segunda, teremos 1,643. Essa terceira, teremos 2,813. E por último, resta-nos o R1 vezes 0,5 igual a zero. Igual aqui. Então, já passando para o outro lado da igualdade, já com os sinais trocados, depois de ter multiplicado por menos 1, por questão do R1, podemos então isolar o R1.
Então vai ficar R1 igual a 13,09 dividido por 0,5, que dará 26,180 newtons, que equivale a 2,671 kilonewtons. Pronto, então encontramos a nossa reação R1 e agora podemos fazer para R2. Vamos organizar aqui para melhor visualização. Então vamos lá. Fazendo agora de A para B. Então, a somatória em A deve ser igual a zero. Então vamos lá. Primeiramente, o R1 faz com que a estrutura gire no sentido horário. Então será negativo. R1 vezes 0, por estar sobre o ponto A. A próxima é a de Q2. Q2 faz com que a estrutura gire no sentido horário. Então será negativa. Q2 vezes o seu comprimento da barra, Q2, vezes o seu centroide. Está aqui, ó, metade de seu comprimento. Agora, a próxima força vai ser Q3. Q3 faz com que a estrutura gire no sentido horário. Então, ela será negativa. Q3 vezes a distância até A, que é 0,2 metros. Agora chegamos no Q1. Q1 faz com que a estrutura gire no sentido horário também. Então, será negativo. Q1 vezes o seu comprimento total vezes o seu centroide até A. A próxima e última é o R2, faz com que a estrutura gire no sentido anti-horário. Então, sendo assim, será positiva e multiplicada pela sua distância até A. Isso tudo deve ser igual a zero. E lembrando dos valores para nós fazermos a substituição, vamos voltar lá neles. Q1 sendo 69,07 newtons por metro, Q2 sendo 68,709 newtons por metro e por último Q3 sendo 5,478 newtons. Então, fazendo a substituição no Q2, Q3, Q1, vai ficar assim, como vocês podem ver. E fazendo essa primeira operação matemática, vai ficar 0,278. Fazendo a segunda, teremos 1,100 e a terceira teremos 8,634. E nos resta o R2 vezes 0,5 igual a zero. Fazendo esta operação matemática entre esses três valores e já passando para o outro lado da igualdade, teremos R2 vezes 0,5 igual a 10,012. Isolando o R2, teremos 10,012 sobre 0,5, que é igual a 20,024 newtons, que equivale a 2,043 quilogramas. Então, a gente já tem os dois valores. Vou jogar para cima para não atrapalhar. Os dois valores, tanto para R1 quanto para R2. Então, agora, para que a gente possibilite ter a leitura na balança, teremos
que somar essas reações encontradas com seus respectivos pilares. Lembra que os pilares têm como massa para o pilar A 0,739 kg e o pilar B 0,760 kg. Então, vamos fazer essa somatória das reações que a gente encontrou com os pilares respectivos. Então, quer dizer que a balança A, a balança da esquerda, correspondente no nosso caso a R1, deverá ter uma leitura de, somando a reação com o pilar, será então de 3,431 kg. E a balança B, que é a da direita, correspondente a R2, deverá ter uma leitura de, fazendo a soma do pilar B com a reação encontrada para R2, será então 2,782 kg. No caso, agora é fazer a comparação com esse cálculo teórico e o que foi feito no experimento, usando as balanças. Aqui do lado temos o experimento, como vocês podem ver aqui melhor. Esse é o experimento. Balança A, balança B, a estrutura sobre as balanças, a leitura da balança A e a leitura da balança B. Olha aqui que a leitura da balança B é de 3,421 e da balança B 2,798. Então vamos pegar isso e comparar com o que a gente encontrou em nossos cálculos. Para a balança A, vemos que diminuiu 10 gramas. E para a balança B, vemos que de 82 passou para 98 gramas. Então, aumentou 16 gramas. Então, vamos fazer essa conclusão. A balança A, é da direita, correspondente a R1, teve uma diferença de menos 0,010 kg para o experimental. Isso equivale, no caso, a menos 0,29%. E para a balança B, que é a da direita, correspondente a R2, teve uma diferença de 0,016 kg para o experimental. Isso equivale a 0,57%. Mas aí vocês me perguntam, não tinha que dar o mesmo valor do cálculo teórico? Eu ia responder, tinha, mas aqui o que acontece é que tem vários fatores que dificultam que você tenha um resultado preciso. No caso, você posicionar os pilares sobre as balanças de forma correta. Então, tem várias coisas que dificultam. Então, há essa margem de erro do cálculo teórico para o experimental. Mas, com isso, você vê a parceria entre o cálculo teórico e o cálculo experimental, já que a diferença é muito pequena. E, no entanto, é só isso, galera, que a gente queria passar a respeito de reações de apoio. Então, a gente conclui o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e até a próxima.